Olá, queridos amigos, amigas, a todos que estão aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Esse programa, iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, e é dedicada ao estudo sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. O estudo é conduzido pelo nosso querido amigo, companheiro Jacobson Trovão, a quem agradecemos toda a dedicação e profundidade. Jacobson, como você está hoje? Márcia, sempre muito feliz e muito agradecido pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse trabalho. Muito Muito bom. obrigado. Muito obrigada. E, como é de praxe, a gente gosta de lembrar algumas coisas. O que é que estamos lembrando? Primeiro de tudo, que nossos encontros acontecem semanalmente, às terças-feiras, e pedimos para que subscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Durante o programa, muito importante, a gente vê que existem um QR Code. Então, cada um de nós que estamos aqui nesse programa, podemos enviar nossas perguntas através do QR Code ou mesmo pelo chat, porque todas elas são compiladas e respondidas em um episódio especial. Estamos muito felizes em anunciar que nosso programa, que tem o conteúdo original em português, mas é legendado em várias línguas: inglês, espanhol, italiano, alemão, holandês, e agradecemos muito o esforço conjunto das várias federações espíritas que compõem o SEI e estão fazendo esse trabalho para nós. Bom, hoje a gente continua no sexto tema, não é isso? Olha que quinto. No sexto tema, e para nesse tema que se chama mediunidade e sintonia mental, bases da conexão espiritual. Na semana passada, Jacobson iniciou o tema com o primeiro episódio e ele trouxe várias reflexões sobre como os nossos pensamentos, emoções, escolhas morais influenciam constantemente as conexões espirituais que estabelecemos. Então, Jacobson fez várias referências a teorias e a literatura espírita, incluindo referências de Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, e no estudo específico, semana passada, ele começou a fazer essa abordagem sobre sintonia, não é, Jacobson? Não só sintonia, mas também a influência espiritual, disciplina mental, obsessão, percepção psíquica e o papel do ambiente e da vigilância interior na vivência mediúnica equilibrada e segura. Bom, Jacobs, estou aqui ansiosa para escutar mais explicações sobre esse tema de hoje e a palavra é sua. Obrigado, querida amiga, queridos amigos que estão aqui conosco nesse estudo. A temática da sintonia mental é estudada pelos benfeitores espirituais, assim como iniciou Allan Kardec, em diversas obras. Isso decorre da necessidade da nossa cooperação mental para que se estabeleça a conexão psíquica entre nós e os espíritos superiores. Porque nós estamos sempre estabelecendo contatos mentais. Isso é um fato. Mas nós precisamos, enquanto médiuns que buscam servir à causa do bem, progredir na nossa capacidade psíquica de percepção espiritual. Em outras palavras, nós precisamos prosseguir desenvolvendo os potenciais psíquicos. Esse desenvolvimento psíquico com bases elevadas
sustentado num estudo e numa transformação moral, na verdade, se constitui na própria espiritualização de cada um de nós. Então, o estudo desse tema, ele é importante para que a gente possa colaborar com eficiência junto aos benfeitores espirituais no atendimento às necessidades dos sofredores espirituais, bem como a captação das elevadas inspirações ou intuições. Mas também é um tema relevante para a nossa compreensão do eu, uma autopercepção, um autoconhecimento, a fim de conduzirmos a nossa vida com equilíbrio, com saúde e segurança. Então, a temática ela é estudada nesse aspecto para que a gente colabore e para que a gente viva melhor. E aí nós trouxemos um trecho do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 9, ele trata de um tema muito interessante. Ele fala da sintonia, relacionando-a com a elevação moral, relacionando-a com a aquisição de valores espirituais positivos. Então, eu vou ler o trecho a fim de que a gente possa aprender adequadamente o que esse benfeitor espiritual pretendeu nesse livro tão importante em que ele estuda a mente humana. Todo médium precisa estudar esse livro, No Mundo Maior. Muito importante para o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, ele diz o seguinte: no mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre e, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, a oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Por que esse trecho ele é importante? Porque ele faz uma relação aqui entre a renúncia pessoal, isso relacionado, o que ele coloca aqui de caprichos humanos, ou seja, aquilo que é possível de ser superado por todos nós, em termos de condutas inapropriadas ou dispensáveis. E a busca de uma matéria mental, ou seja, conteúdos psíquicos que favoreçam o entendimento dos pensamentos dos espíritos. A relação que ele estabelece entre a renúncia e a matéria mental com a sintonia é extremamente interessante, porque aparentemente uma coisa não teria nada a ver com a outra. A captação telepática seria algo mecânico. Então eu penso, eu sintonizo. É um fato. Mas, para que a pessoa se torne
aquele servidor adequado, e ele usa uma expressão muito bonita aqui, aquele que edifica o templo interior em si próprio, ele ampliará suas possibilidades psíquicas. É o que ele diz. Poderá sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados. O destaque que se dá aqui aos encarnados é porque também nós temos contatos telepáticos com encarnados. E precisamos nos apropriar desse entendimento a fim de que a gente tenha também um controle nessas transmissões psíquicas involuntárias que muitas vezes fazemos. Então, a ligação entre renúncia e sintonia é curiosa, porque abre um viés de análise que normalmente não se busca. Ou seja, o que tem a ver a minha vida, não é? O meu modo de ser, de viver com a sintonia? Tem tudo a ver. Porque, embora, como disse inicialmente, nós estabeleçamos sintonias involuntárias, a qualidade dessa sintonia depende dos valores morais que nós edificarmos em nós. E ele destaca aqui a renúncia pessoal. A renúncia é extremamente interessante, porque ela implica no sacrifício, na abnegação, na dedicação ao bem ao próximo, na preocupação com o sofrimento alheio, na base da caridade, que está a piedade. É extremamente importante a gente desenvolver no nosso sentimento a piedade pelas outras pessoas, que, segundo os Espíritos, é a base da caridade. Muitas vezes, nós não conseguimos perdoar uma pessoa, mas podemos ter piedade por essa pessoa. E é a base da caridade transcendente, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, conforme nos coloca Allan Kardec. Acontece que cada um de nós, cada médium, possui podemos dizer assim, um espectro mental que permite que ele sintonize com uma certa categoria de entidades estacionadas em faixas de pensamentos específicos. Ou seja, cada mente emite uma frequência psíquica própria. Assim como aparelhos, não é? Que têm a capacidade de transmissão de sons e de imagens. Eles também se sintonizam com aqueles de igual natureza. Agora, existem aparelhos que são capazes de transmissão apenas por metros, uma distância curta. Outros aparelhos têm uma possibilidade de alcance que atravessa continente. Então, existem frequências variadas. Assim é com a mente do médium, em que ele poderá estabelecer uma frequência mais limitada ou mais ampliada, dependendo do seu esforço de edificação desse templo interior, com base na renúncia, que seria uma aplicação do Evangelho de Jesus no cotidiano. Então, com essa busca de educação interior, ele amplia o potencial psíquico. Então, muitas pessoas até tentam fazer exercícios para melhorar a conexão mental, a concentração, a captação de pensamentos, mas, pelo que os espíritos mostram, essa possibilidade de ampliação das nossas conexões psíquicas não é puramente mecânica, não é um exercício cerebral, mas está ligado ao conteúdo interior do indivíduo. Então, naturalmente, nós nos elevando acima do comum, nós estaremos criando condições de receptividade de pensamentos elevados. E aí nós vamos sustentando uma sintonia elevada com mais segurança. Embora
nós possamos sofrer oscilações, o que é natural na nossa faixa evolutiva, mas o esforço de manutenção do que nós chamamos de sintonia contínua elevada, esse esforço, ele precisa existir no nosso cotidiano. E o médium, quando ele atinge um certo grau de renúncia ao trabalho, abnegação ao próximo, o amor ao semelhante, anulação de desejos pessoais em função do bem comum, o sacrifício que ele possa empreender para que ele possa ser dócil junto aos benfeitores espirituais, mas também no auxílio de caridade àquele que sofre de todas as formas. Então, esse médium, ele vai angariando a confiança e a simpatia de elevados benfeitores espirituais, que naturalmente vão promovendo uma ampliação das suas possibilidades psíquicas. E aí, quando o médium atinge esse nível de trabalho, de entrega total, sem deixar de lado as responsabilidades que se tem com a família, com o trabalho, mas ele atinge um nível que André Luiz, ele descreve como mandato mediúnico, que é uma informação muito relevante que André Luiz traz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 47. Ele fala desculpe, o capítulo 16 desse livro, em que ele fala de uma médium que, em função dos seus sacrifícios pessoais e dedicação à causa do bem, ela recebeu do plano superior um mandato mediúnico. O que seria isso? Uma assistência espiritual permanente, mas os espíritos tomaram uma providência, que é uma revelação curiosa aqui de André Luiz e muito importante nos nossos estudos. Ele diz o seguinte, que os espíritos colocaram na cabeça dessa médium um aparelho, ele descreveu como um pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. São palavras do André Luiz. E ele explica, dizendo que é um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou. E aí que ele diz que ela então recebeu um mandato de serviço mediúnico. Essa médium que ele descreve, não é, ela tinha um trabalho bastante amplo de assistência à comunidade, mas ela recebeu então esse mandato simbolizado aí por esse aparelho. Esse aparelho permitiria a ela que mantivesse uma sintonia contínua com o espírito protetor, o seu mentor, digamos assim, ou anjo de guarda, aquele que conduzia as suas atividades mediúnicas. É importante esse estudo que ele faz, porque nesse exemplo ele mostra a evolução que o médium deve buscar nas suas atividades, sem ambicionar trabalho, mas desejando melhorar a sua colaboração. Não é uma questão de status, porque, na verdade, o que identifica o médium nessas condições é a disciplina, o perdão, o sacrifício, na busca do auxílio àquele que mais necessita. Então, a atividade mediúnica dela passa para um outro patamar de trabalho,
a partir da sua conduta moral. Mostrando que a sintonia contínua decorre de um esforço pessoal e não de uma benesse. A sintonia, ela se constrói com o tempo. O Chico Xavier, falando sobre a sua relação com André Luiz, ele diz, no livro Voltei, que André Luiz visitou a sessão mediúnica dele por 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem, para que se estabelecesse a sintonia para um trabalho complexo que seria desenvolvido pelo André Luiz junto a Chico Xavier. E há informações de Chico, há um livro interessante sobre essas experiências, esses bastidores, digamos assim, da vida de Chico Xavier. Há um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, em que ela pega trechos de correspondências que Chico manteve com o então presidente da Federação Espírita Brasileira por um largo tempo, e ela faz uma publicação e um comentário. Numa dessas cartas, Chico diz o seguinte, que estranhava muito a narrativa de André Luiz sobre a cidade Nosso Lar, porque era uma coisa inédita, que ninguém pensava, uma coisa assim, muito diferente do comum. Então, o André Luiz, ele tomou uma providência. Ele pegou o Chico em desdobramento e o levou até Nosso Lar. Ele disse que visitou os subúrbios de Nosso Lar, digamos assim, uma região mais, não seria a região central, mas uma região mais periférica da cidade. Por que André Luiz levou o Chico lá? Porque ele, conhecendo o assunto, facilitaria a transmissão mediúnica, facilitaria a captação mental dele, a sintonia entre ele, André Luiz e Chico Xavier. Mas há algo mais curioso que a gente precisaria analisar nesse aspecto, estudando aí um pouquinho da mensagem ou do trabalho de Chico Xavier junto com André Luiz. André Luiz deixa muito claro que ele representa uma equipe de espíritos. O nome André Luiz é um nome que ele toma emprestado, é um pseudônimo que ele utiliza, porque ele não queria caracterizar ou deixar consignada a sua personalidade, mas também porque ele estaria expressando não o pensamento próprio, mas de um conjunto, de um grupo de espíritos. Ele não fala quantos espíritos, mas ele diz que é um grupo grande de espíritos. E a gente vê realmente que em cada livro há um assunto diferente, um mentor diferente. Aqueles mentores é que são os autores daqueles livros. O André Luiz seria, então, um intermediário entre um benfeitor espiritual e o próprio Chico Xavier. Coordenando todo esse trabalho está Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, segundo o próprio Chico Xavier. Mas o que chama atenção no procedimento dos espíritos nesse mecanismo? Ao invés do Chico se sintonizar, vamos considerar ali 10 espíritos que seriam os protagonistas, os autores das teses espirituais trazidas na obra, não é, psicografada por ele, das revelações da vida espiritual. Ao invés do Chico ter que estabelecer uma sintonia com 10 espíritos diferentes, ele estabeleceu a sintonia com um, mais detidamente. E esse espírito se tornou médium dos outros espíritos, podemos dizer assim, no sentido de trazer as informações através de Chico. Esse mecanismo é muito curioso, porque isso acontece com médiums em geral. Não é o caso específico de Chico, é transcendente, né? Tinha um propósito elevadíssimo, mas é muito comum
que um espírito traga informações de outros espíritos. Não que o médium não tenha capacidade de sintonizar com esses outros, mas porque facilita o próprio mecanismo. Então, ao invés do Chico ter um esforço de desenvolvimento, de sintonia com diversos espíritos, nesse trabalho que seria longo, ele sintonizou apenas com um. Mas o Chico também, ele, por exemplo, psicografava mensagens de familiares desencarnados diversos numa noite. Então, essa sintonia com espíritos que se manifestava na reunião mediúnica que ele participava, ou das mensagens que ele recebia para familiares de sofrimento, não demandava um trabalho de sintonia tão intenso quanto o que ele estabeleceu com André Luiz. Porque aí, com André Luiz, 700 vezes numa visita e depois viagens até nosso lar. Numa manifestação comum, numa reunião mediúnica, esse contato com os espíritos pode ser por algumas horas. Não há necessidade de que ele seja tão longo assim, conforme a natureza do trabalho. Então, o médium precisa ter essa compreensão para se esforçar e auxiliar os espíritos, não é, nesse trabalho que eles pretendem desenvolver aqui no plano material. Dentro desse assunto, há também uma temática extremamente importante e que causa uma certa dificuldade na compreensão ou no próprio desenvolvimento do trabalho do médium, que é a concentração na reunião mediúnica especificamente. Muitos médiuns reclamam disso, a dificuldade de se concentrarem, ficarem ali 1h30 em concentração ou 2 horas em concentração numa reunião mediúnica semanal. André Luiz também estuda esse assunto. Ele vai tratar do tema no livro Os Mensageiros. Então, ele diz o seguinte, quando ele vai falar da concentração em reunião mediúnica. Eu vou ler também um trecho para a gente compreender bem o pensamento desse autor espiritual. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. O paralelo que André Luiz faz aqui é de que o êxito da concentração na reunião mediúnica depende da vida do médium fora da reunião mediúnica. Então, muita gente reclama de ter dificuldade de concentração. Pelo que o autor espiritual explica, a concentração eficiente depende de uma vida também de renúncia, de esforço, de autocontrole, de disciplina. As ideias aqui se conjugam com o que comentamos agora há pouco em relação ao mandato mediúnico e o desenvolvimento do médium para ampliar seu espectro de percepções espirituais. Aqui também a vida, o modo de viver, implica numa concentração eficiente ou não. Então, não é apenas o ato de você focar, porque concentrar, comumente, e é esse o entendimento, é você focar o pensamento em algo e não desviar esse pensamento. Então, por exemplo, você observa uma flor, fecha os olhos
e fica com aquela flor na mente, mentalizando aquele objeto, observando aquele objeto. Você está concentrado. Isso existe. E existem técnicas, inclusive, que auxiliam a esse tipo de concentração. Mas, segundo André Luiz, não é esse tipo de concentração que se espera numa reunião mediúnica. É exatamente a condição de você se sintonizar adequadamente com os espíritos, os benfeitores espirituais ali presentes, que vão trazer os doentes espirituais. Então, é importante que o médium tenha, vamos dizer assim, um esforço diário desse que nós observamos aqui, da mudança de conduta interior, mas também o estudo é muito importante, ajuda muito na concentração, um tempo de estudo todos os dias. Não precisa ser horas, pode ser alguns minutos. A oração diária também é muito importante, porque se a pessoa não tiver hábito de oração, ela vai ter dificuldade de concentração. Meditação também é muito importante e ajuda bastante, porque aí a pessoa vai ter facilidade também para se concentrar na reunião mediúnica. Então, se a pessoa ela é desatenta, se ela só lembra da reunião mediúnica no dia da reunião mediúnica, ela vai ter dificuldade de concentrar. O pensamento foge. A hora que apaga a luz, dá sono, as ideias divagam, ele não consegue ficar focado. Por quê? Ele não consegue estabelecer um contato mais seguro com os espíritos que estão ali presentes, dentro disso que nós estamos colocando. A vida fora da reunião mediúnica tem implicação direta na reunião mediúnica. Então, a concentração mediúnica seria o resultado de uma vida regrada, e não do simples hábito de manter a atenção naquilo que se está fazendo, né? Seria, na visão dos espíritos superiores, a desatenção com os deveres pessoais, o cultivo da leviandade, da indiferença, a persistência no erro, seriam impeditivos, portanto, de uma concentração mais segura. E há também um tema muito importante que nós gostaríamos de trazer nesse estudo sobre a meditação, que é a chamada especialização mediúnica, que muita gente tem assim, uma certa dificuldade de compreensão, tanto os dirigentes de reunião mediúnica como os próprios médiuns. O que seria isso? Existem médiuns que dão passividade mais comumente a uma certa categoria de espíritos. Então parece que ele só incorpora certos espíritos, vamos supor, suicidas, ou ele incorpora mais comumente espíritos que não sabem que estão desencarnados, ou ele só incorpora com mais prioridade espíritos perseguidores, obsessores. O André Luiz ele vai explicar que para favorecer a sintonia, o médium ele pode se especializar na tarefa mediúnica. Então, com isso, ele facilita o contato da sua mente com esses espíritos. Então, isso não é um defeito do médium. É uma característica que é secundada ou auxiliada pelos espíritos superiores, a fim de que ele preste uma assistência mais apropriada a certa natureza de espíritos. Então, o médium, assim como o Chico Xavier, ele estabeleceu sintonia com o André Luiz, existem médiuns que se sintonizam mais facilmente com certas categorias de espíritos. Então, aí nós vamos ver médiuns que têm facilidades para essa ou aquela matéria. O Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, faz um estudo
desse assunto, ele não trata como especialização mediúnica, mas ele fala de médiuns de aptidões diferentes. Médiuns que têm aptidão para a música, médiuns que têm aptidão para a pintura, médiuns que têm aptidão para a psicografia, a psicofonia, ou na psicografia para recepção de romances, outros para recepção de poesia. Então, seria a adequação psíquica do médium para determinada tarefa. Então, conforme a sua aptidão pessoal. Isso deve ser observado com muito cuidado na reunião mediúnica, para que não se tome aquele médium como, por exemplo, o médium que está imaginando muito, ou então está em estados anímicos permanentes, ou está atraindo espíritos que seriam, então, inadequados ou perturbadores ou brincalhões com a reunião mediúnica. E aí nasce uma questão também que muitos médiuns colocam como uma certa dúvida, uma certa insegurança, que é o seguinte: médiuns que incorporam, por exemplo, espíritos inferiores, obsessores, perseguidores, quase nunca ou nunca trazem uma mensagem de mentores. Então, muitos perguntam o seguinte: eu estou me sintonizando com esses espíritos? É porque eu sou perturbado? É porque eu sou inferior? Porque existe esse mito, né? Quem incorpora espíritos inferiores é inferior. Quem incorpora os mentores é elevado. Mas esse é um mito, como disse. Na verdade, isso não existe. Até porque os espíritos superiores conseguem superar as deficiências do médium e transmitir a mensagem. Não sairá perfeita, porque o médium não oferece muitas condições, mas ele se sintoniza com maior facilidade. É um compromisso, não é um mérito. Agora, aqueles médiuns que incorporam comumente espíritos em estados diferentes de sofrimento, espíritos sofredores, perturbados, não é que o médium é perturbado. Muito pelo contrário. É porque o médium oferece condições psíquicas e orgânicas para isso. É uma especialização dele. Não é deficiência. É uma característica que o torna mais acessível a essas entidades e que vão prestar um grande trabalho aos espíritos, uma grande colaboração para os espíritos superiores. Um trabalho de relevância junto aos espíritos superiores. Então, as pessoas precisam tirar da mente essa ideia de que, porque incorpora espíritos inferiores, ele também é inferior. Ah, não, eu estou incorporando sempre obsessores. É porque eu estou obsidiado? Não, é porque você está equilibrado. Porque se você tivesse desequilibrado, você não estaria em condições de servir na reunião mediúnica. É o contrário. Então, a pessoa precisa ter em mente que ela também se especializa no atendimento a certa natureza de espíritos. O que, como disse, auxilia bastante no atendimento, como aquilo, voltando aí ao exemplo de Chico. Chico não precisaria incorporar uma grande variedade de espíritos, mas um só. Então, o médium também, ele vai se especializando. Embora, é claro, Chico Xavier, pela sua evolução espiritual, ele tinha um espectro de possibilidades mentais ainda, digamos assim, de conhecimento inacessível nosso, porque ele era um médium seguro, não é? Em muitas modalidades diferentes de atividade mediúnica. Digamos, ele era multiforme, né, nas suas aplicações. Então, o médium se especializa e ele precisa entender que, porque ele está incorporando espíritos doentes, sofredores, ele precisa se adaptar muito mais à tarefa na sua educação pessoal, de conhecimento e de transformação moral.
Há também uma temática que nós gostaríamos de trazer dentro dessa análise da capacidade, da sintonia, não é, que se possa estabelecer, é o que nós chamamos de capacidade receptiva mediúnica, que decorre da sintonia. Esse termo, capacidade receptiva mediúnica, nasce de uma observação do espírito André Luiz, aqui também trazendo no capítulo 36 do livro Os Mensageiros. O que aconteceu para estudarmos essa temática, capacidade receptiva mediúnica? O André Luiz, ele visita o culto do evangelho do lar de uma família. Então ele viu ali uma senhora, mãe das crianças, que estava sintonizada com o seu espírito protetor. E aí, o espírito protetor fazia uma interpretação do evangelho. O que André Luiz notou? Que o mentor fazia uma análise do evangelho bastante ampla, bastante elevada. E a médium captava apenas uma parte. Então ela não traduzia 100% do pensamento do espírito. Isso é muito natural, porque realmente o cérebro físico tem limitações e o médium capta uma parte. Não é? Não é um defeito, é da própria característica da transmissão mediúnica. Mas, ao observar que ela detinha apenas uma parte das análises que o benfeitor espiritual fazia, ele analisou a questão da condição psíquica da médium em transmitir o pensamento por uma sintonia que estava limitada. Então ele diz que a capacidade receptiva mediúnica da médium, ela estava limitada. Ora, a capacidade receptiva mediúnica é uma condição psíquica individual. Cada médium tem uma capacidade receptiva mediúnica própria. Mas essa capacidade receptiva, como nós estamos analisando, ela pode sofrer ampliações ou até mesmo restrições conforme certas condutas do médium. Nós já vimos algumas aqui no estudo de hoje. A renúncia, a transformação moral, a disciplina, o esforço no bem, como André Luiz colocou, amplia o espectro mental do médium, permitindo com que ele se sintonize com uma gama variada de espíritos. Mas não somente este fato. Existem outros elementos que ampliam a capacidade receptiva mediúnica e o contrário podem impedir essa capacidade de percepção mental. E é aí que o médium deve estabelecer a sua colaboração. Primeiro, a afinidade do médium com o espírito comunicante. O tempo de convivência com o espírito que dita a mensagem é fundamental. Então, como nós falamos do contato de Chico com André Luiz, foram diversos encontros até começar a transmitir a mensagem. Ou seja, o estabelecimento da afinidade que favoreceu a sintonia. Então, a sintonia ela se amplia com o tempo dessa convivência. Veja que a sintonia de Chico com Emmanuel é bastante ampla em função de várias reencarnações juntos. O mesmo ocorreu com
Divaldo Franco e a Joana de Ângeles, por exemplo, que tiveram contatos em vidas passadas. Ivone do Amaral Pereira fala também que Charles foi pai dela numa vida anterior. Então, espíritos que conviveram por muito tempo, várias reencarnações, estabelece uma afinidade maior, e isso amplia a capacidade receptiva mediúnica. Outro fator, experiência do médium. Então, quanto maior o tempo de exercício mediúnico, maior a capacidade receptiva. Outra coisa, conhecimento prévio da matéria. O conhecimento pessoal do médium em relação ao assunto que será tratado pela entidade favorece a sintonia e a captação do pensamento. Por isso que o médium precisa estudar. Então, esse conhecimento prévio, que muita gente acha que isso atrapalha, não atrapalha, ajuda. Por quê? O médium vai ter melhor capacidade de tradução do pensamento do espírito. Por isso, André Luiz levou o Chico para visitar nosso lar. Para quê? Conhecer o assunto e não estabelecer um conflito. Ah, isso existe, isso não existe. Quando o médium estabelece essa dúvida, ele impede, ele neutraliza a sintonia. Outra coisa que amplia a capacidade receptiva mediúnica de um médium, o objetivo do comunicado. Muitas vezes, uma mensagem chega através de um médium em função da necessidade da pessoa que vai receber aquela orientação. Do mérito da pessoa. Num passe, por exemplo. Muitas pessoas recebem um passe, às vezes está numa região desassistida, de assistência médica, ou mesmo que tenha já recebido assistência médica, uma febre não passa, mas a pessoa tem um merecimento, o médium aplica o passe e a pessoa tem uma cura quase instantânea. Depois, esse mesmo médium vai aplicar passe em outra pessoa, não obtém o mesmo resultado. Porque poderia se imaginar que seria uma qualidade do médium, então todas as pessoas que recebessem passe através dele teriam uma cura imediata. Mas não acontece. O que houve, então, naquele momento? A capacidade receptiva mediúnica do médium foi ampliada em benefício do sofredor. Foi uma ampliação ocasional em função do mérito. Então, o médium pode, em determinados momentos, ter uma ampliação da sua capacidade receptiva mediúnica, mas, como disse, momentaneamente. Um outro fator, a equipe de encarnados que auxilia o médium. Nós comentamos no programa anterior, o meio. Esse apoio dos companheiros, a amizade sincera, o esforço de todos no bem, o estudo, favorece a capacidade receptiva mediúnica do médium. Então, se tem alguém com dúvida, estabelecendo dúvida, se uma pessoa dormindo na reunião, se tem uma pessoa desatenta, lembrando dos problemas de casa, se tem uma pessoa preocupada com o que vai fazer depois, ou até com o celular. Infelizmente, eu já vi isso em reunião mediúnica, pessoas atendendo o celular dentro da sala da reunião mediúnica. A reunião mediúnica fica sofrível. O médium não tem uma capacidade receptiva mediúnica mais ampla. Ele não consegue sintonia, porque o ambiente não está favorecendo. Em função da desatenção do grupo. Isso atrapalha bastante, porque os pensamentos no ambiente ficam conflitantes. Então, a atividade mediúnica tem uma produtividade menor. Outra coisa que amplia a capacidade receptiva mediúnica, aqui reforçando, preces e meditações, o estudo. Outro fator que a gente precisa reconhecer também é que a capacidade receptiva mediúnica de alguns médiuns é maior do que outros em função do preparo que recebeu no mundo espiritual antes de encarnar.
a gente percebe essa variação. Tem médios com potenciais maiores ou potenciais menores. Isso não é porque um é melhor do que o outro. É em função da tarefa que teria que desempenhar. Por isso é que um médium nunca pode ter inveja da mediunidade do outro. Porque as pessoas foram preparadas adequadamente para a tarefa que vieram desempenhar. Então, nós vamos ver capacidades receptivas mediúnicas bastante amplas em certos médios que realizam tarefas significativas. E, por fim, o sacrifício, a renúncia à caridade, como eu já coloquei aqui, que amplia essa capacidade receptiva mediúnica. E a gente vai perceber também que ela vai sendo ampliada, não é, em função de tudo que nós colocamos, de uma mensagem a outra. Então, nós vamos ver que o esforço do médium para ampliar sua capacidade receptiva mediúnica é importante. Ah, então, eu tive um preparo na vida espiritual. Então, eu tive um preparo básico. Mas chegando aqui, eu posso ampliar essa minha tarefa? Pode. E é o que se espera. Que o médium se dedique amorosamente à tarefa do bem. Porque assim, angariando a confiança de benfeitores espirituais, ele poderá, então, ter as suas tarefas ampliadas, a sua sintonia ampliada. Então, na medida em que a pessoa vai se esforçando ao longo do tempo, então sintonia é algo que não se improvisa. A sintonia se constrói, a sintonia é levada. Tudo isso que eu falei aqui, que eu coloquei esses vários elementos, afinidade do espírito com o médio, experiência, conhecimento da matéria, objetivo do comunicado, prece, meditações. O médium que é desatento disso tudo, ele tem a sua capacidade receptiva mediúnica diminuída. Ele pode ter tido um preparo. Na vida espiritual também o contrário. Mas ele é desatento. Então, o que acontece? Ele vai, ao invés de ampliar seu espectro de percepção de espíritos, ele vai focar numa certa natureza de entidades que podem vir a perturbar o próprio médium e neutralizar o seu contato mental com os espíritos superiores. Então, ausência de estudo, o desejo do mal, ausência da caridade, ausência da prece, da meditação, a distração no cotidiano, a vida leviana. Ele vai estabelecendo sintonia por afinidade com espíritos inferiores. E essa ligação mental neutraliza o seu contato com os espíritos superiores. Ele não perdeu a assistência do seu anjo de guarda, do seu espírito protetor. É uma questão de opção psíquica, de frequência. Então a gente precisa mudar a frequência. Como saber qual é a minha frequência psíquica? É possível saber? Pelo que a gente está estudando aqui, é possível. Observa a natureza dos seus sentimentos. Os pensamentos que vêm comumente à sua mente. Seu desejo. O seu nível de renúncia. O seu quanto de abnegação. A sua dedicação à tarefa do bem. Ao esforço pessoal de aplicar em si o conhecimento que já adquiriu. Esses fatores são compatíveis com uma determinada frequência psíquica própria de espíritos elevados. Então a minha frequência psíquica é elevada porque eu estou trabalhando esses valores interiores? Sim. Porque espíritos inferiores não se preocupam com isso. Até não gostam. Mas a pessoa que trata do vício, se dedica a isso,
a leviandade, irresponsabilidade, reclama da mediunidade, reclama de ir para a reunião mediúnica, que está sempre insatisfeito com o trabalho do bem, ele também mantém uma frequência psíquica, mas de natureza perturbada. Então, o autoconhecimento, o estudo da própria personalidade revela a frequência psíquica. E qual é a importância da gente reconhecer em nós a nossa frequência psíquica? Porque assim a gente diferencia pensamentos, que é uma pergunta muito comum e recorrente. Como eu faço para reconhecer se o pensamento é meu ou se o pensamento me foi sugerido? Observa a sua frequência mental. Faz um estudo interior. O que foge dessa frequência vem do exterior. Não é propriamente seu. Então, o amor, a caridade, o perdão, esses valores elevados são típicos de espíritos superiores. Quem se esforça nisso está buscando essa sintonia, essa frequência mental. E, naturalmente, vai receber de volta esse apoio à transformação moral. Ora, se o pensamento é diferente do que você cultiva, você vai perceber que é uma captação mental. Mas é muito importante observar o seguinte: nós só vamos reconhecer essa frequência psíquica se nós tivermos um desnível, digamos assim. Uma pessoa, por exemplo, que não utilize tóxicos, não beba bebida alcoólica, não fume, não tem o hábito de falar mal da vida alheia. Uma pessoa que se preocupa com o próximo. Se surge no seu pensamento o desejo de beber, o desejo de fumar, o desejo de falar mal, o desejo de perseguir, ele estranha. Porque isso não é típico dele. Ele não faz. Então aí, o espírito pode ter transmitido o pensamento, mas ele neutraliza. Porque o seu conteúdo interior é incompatível. Aí você reconhece. Mas se a pessoa é viciosa, a sintonia se estabelece e ele não diferencia os pensamentos. Então o segredo para a gente identificar pensamentos que nos chegam é a gente estabelecer um desnível com pensamentos inferiores e buscar os pensamentos superiores. Ah, mas me chega um pensamento de perdoar alguém, de fazer o bem, de socorrer esse ou aquele. Pode ter certeza que esse pensamento vem de benfeitores espirituais. Surge de você, muitas vezes. Mas é fortalecido por espíritos abnegados que desejam o seu progresso e auxílio do próximo. É por isso que a questão da sintonia, do estudo da sintonia mental, é tão importante para que a gente aprenda a ter esse controle mental que a gente busca, e a elevação, nesse desenvolvimento permanente da mediunidade. Porque trabalhar esses valores da capacidade receptiva mediúnica é exatamente isso, ir desenvolvendo a nossa mediunidade ao longo da vida, e não simplesmente a tarefa do transe mediúnico. Na próxima semana, eu vou continuar ainda com o tema sintonia, em que nós vamos trazer alguns casos reflexivos de Ivone, e do próprio Chico, de Valdo, em que a gente vai estudar alguns fatores importantes que estabelecem a questão da sintonia. Principalmente o chamado dia da reunião mediúnica, que é o dia da sintonia maior que a gente estabelece com os espíritos sofredores. Mas isso vai ficar para semana que vem, viu, Márcia? Sim, senhor. Obrigada, obrigada, Jacobson. Amei suas elucidações, né, sobre toda essa questão de sintonia, capacidade mediúnica, concentração, etc. E convidamos a todos que estão aqui conosco, acompanhando a lição de hoje, enviem suas perguntas, usem o QR Code, não é?
que está disponível na tela durante todo o episódio, e quem quiser assistir novamente depois de hoje, pode usar o mesmo QR Code que contribui, que participa da mesma forma. A gente sempre gosta de lembrar que a nossa contribuição de cada um é essencial para construir esse estudo de uma maneira colaborativa e participativa. Como o Jacobson falou, próximo episódio a gente estará dando continuidade ao tema. Qual é o tema? Mediunidade e sintonia mental. E o encontro, como sempre, vai ser na terça-feira, e pedimos a todos encarecidamente, compartilhe esse programa com seus grupos de estudos, sua casa espírita, seus amigos também, para a gente construir junto esse caminho de estudos, reflexão, vivência da mediunidade como um serviço de amor e de responsabilidade. Muito obrigada, Jacobson, muito obrigada a todos e até a próxima semana.